Tem uma notícia para dar para vocês. Menina, você não imagina, a doida da goiabeira voltou a atacar. Desta vez, sabe o que ela propôs? Um teste de sanidade mental em Alexandre de Moraes. Sim, a mulher que viu Jesus Christopher na goiabeira. Oh my God! E eu acho que ninguém nunca pediu um exame de insanidade mental. E é possível, na legislação brasileira, se pedir exame de insanidade mental da autoridade. Esse homem pode colocar em risco a segurança pública de uma nação. Então, eu acho que nós vamos ter que começar a pensar, talvez não seja caráter, talvez ele esteja com um complexo de perseguição, isso é doença mental, e nós vamos ter que tomar uma atitude também. Eu quero pensar depois sobre isso. Que delírio que é esse, senhora? Tá passando vergonha no crédito, no débito e na humilhação. Esse povo, fã-clube de Christopher, né, Cláudia? Deus que me defenda, e Cláudia, eu acho que Jesus Christopher está sempre envergonhado. Mulher, te preserva, mulher. Você deixou mais de 570 Yanomamis morrerem por descaso, por negligência e por doar a ONGs de fachada quase R$1 milhão. Você esqueceu disso, doida? Agora também, Cláudia, ela é investigada por todas as fake news, mentiras deslavadas que espalhou durante a campanha de 2022 para ganhar voto daqueles trouxas das igrejinhas que acredita na excremento direita crente. A candidata, a princesa Frozen da ilha de Marajó. Ai, puta que me pariu, Cláudia, pior que essa desgraça tem meu nome. E com E no final ainda, puta que me pariu, viu? Quem tem mania de perseguição são vocês, evanges, viu? A absoluta maioria, exclusive o seu chefe, o mandrião, mandante dos crimes do dia 8 de janeiro, acha que é perseguido. Cometeu centenas de crimes, dezenas de crimes, roubou joias do povo brasileiro, roubou dinheiro, desviou bilhões e ainda armou uma tentativa de golpe. Ainda fica fazendo aquele drama, aquela cena, aquele espetáculo circense dentro do hospital com a ajuda de médicos e enfermeiros, diga-se de passagem, que perderam total compostura profissional para ficarem fazendo púlpito de palanque como esta senhora, desprezível. Quem pode me ajudar a mudar meu nome por obséquio? Babei. O tal do chefe era amigo do Neymar? Não sei. Ele se apresentava como amigo do Neymar. Foi recebido na casa do Neymar. Tem foto com o Neymar. Não sei se era amigo de verdade. Mas isso só deixa a história pior ainda. Não sei se você está sabendo do caso, mas esse cara aqui na foto com o Neymar saiu no noticiário por dois motivos. Primeiro porque ele, ou melhor, a empresa dele fez um sorteio de um carro para os seus funcionários. Até aí tudo bem. Uma funcionária ganhou o carro, viu que não estava em excelente estado, gastou um dinheiro para recuperar o carro, mas depois ele tomou o carro de volta dessa funcionária. Mas calma que piora, depois que ela recebeu o carro, viu que não estava num excelente estado, teve que gastar dinheiro para recuperar o carro, ela reclamou da situação. E aí o que aconteceu? Ela foi demitida da empresa. Mas a história não para por aí. O tal do chefe, o Rodrigo, que se apresentava como amigo do Neymar, foi preso pela Polícia Federal numa operação contra o tráfico internacional. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um dos endereços dele, a polícia encontrou uma sem documento e aí ele foi preso por esse motivo. Agora é aguardar as investigações para ver se ele é inocente ou se tem alguma culpa nessa história ou de repente descobrirem mais alguma coisa, sei lá, que ele tem uma foto com o Luciano Huck. Gente, olha que imagem linda. Linda, né? E eu não me refiro à beleza externa da atriz Alice Wigman, que atualmente está na novela Vale Tudo. Não. Eu me refiro a uma imagem muito mais profunda, tá? Não sei se perceberam, mas ela está participando de uma manifestação, né? Pedindo a escala 6:1. E é aí que entra outro tipo de beleza, a interna. Eu te faço uma pergunta a você, que está me ouvindo, que me segue, que não me segue, mas que é um trabalhador e tem uma escala 6:1, né? Trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí tem um domingozinho para poder dar uma relaxada, né? Para segunda, retornar de novo ao batente. Estou falando com você. Alice, que é atriz, muito provavelmente
escolheu essa profissão. E ama, eu tenho certeza do que eu estou falando, ama atuar. Então ela trabalha com gosto. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu acha que ela está aqui por ela? Por ela? Não. Eu acho tão bonito quando uma pessoa encontra a sua essência, o seu verdadeiro eu, que eu me arrepio quando falo isso. Quando a pessoa se encontra dessa forma, ela aprende que não deve viver somente a vida dela, que o próximo, que o outro também é importante. Então, nesse momento, ela está lutando, brigando, aparecendo por você, correndo o risco de ser cancelada, de ser demitida, por você. Então, a bela atriz Alice Wigman não é bonita só por fora, é por dentro também. Eu quero que você entenda isso. E não, ela não vai ser cancelada, porque quem cancela é justamente as pessoas que precisam desse tipo de ato. Então você, que trabalha 6 dias por semana e folga 1, tá achando errado o que ela fez? Tá? É disso que nós estamos falando, de uma luta social, de você se importar com o outro. É disso que estamos falando. Ela é de esquerda? Ela é de direita? Não sei. Nesse momento ela está sendo humana. Isso é ser humano. É lutar pelo outro. É querer que o outro também tenha uma boa vida. É disso que estamos falando, da beleza interna, não a externa. Porque tem muitos por aí que são lindos por fora, belíssimos, mas por dentro é seco, não sabe nem quem é, só aquela imagem que está no espelho. Alice, parabéns, parabéns. Depois do profeta Miguel, o profeta Mirim, agora temos esse menino. Em 2022, um irmão passou por mim e disse: o senhor conhece pastor Zé Carlos de Lima? E foi nesse momento que eu vi as pregações dele. Como assim, gente? 2022 passou por mim. 2022 esse menino usava fralda. Eu juro pra você, eu não consigo nem falar mal dele. Bem bonitinho, parece um hominho, gente. Mas eu fico pensando, essas crianças não brincam, não. Essas crianças não são crianças mais. Não sujam de terra. Menino, vai soltar uma pipa. Vai andar de carrinho de rolimã. Vai se sujar de graxa, de terra. Eu, nessa idade, eu juro pra você, eu comia terra. A gente tá muito novinho pra ficar enganando as pessoas dessa forma. Aí parei e pensei, já que o Conselho Tutelar proibiu o Miguel de usar rede social, de retornar para as aulas presenciais, será que não está na hora do Conselho Tutelar conversar com os pais dessa criança, não? Esse menino é criança, ou é não? Agora eu não sei mais. Mas que é bonitinho, não é? E o melhor vídeo da semana não teve nenhum destaque na imprensa, que foi a surra que o Alexandre de Moraes deu no Luiz Fux, no STF, no caso da Débora do Batom. Olha só. Ministro Fux, em relação ao Batom, obviamente, Vossa Excelência me conhece e eu defendo a total independência de cada um dos magistrados, e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turba, e além disso, praticou esse dano qualificado com uma pichação de um muro. E Vossa Excelência bem disse que as pessoas não podem esquecer, relativizar. Então, a questão da dosimetria, a questão da discussão, eu e o ministro Zanin, nós mesmos, divergimos em muitos casos na questão da dosimetria. Mas a questão dos fatos, nós temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Lá houve toda uma manifestação já anterior de aderir à tentativa de golpe de Estado, de ficar nos acampamentos, de invadir com violência junto com os demais.
Toma-lhe essa! Lembrando que o Luiz Fux, na Lava Jato, defendia apenas de décadas de prisão pra gente que era delatado sem provas. Aí agora ele quer menos de 2 anos de prisão, aí que nem dá prisão, nesse caso, pra mulher que deixou as 2 filhas em casa, crianças, e foi lá pedir golpe de Estado. Pra você ver a diferença aí, né? Eu fiz um vídeo que bombou falando da mudança de comportamento do pastor Marco Feliciano, deputado, em relação à jornada 6x1. E aí a Cecília fez essa pergunta aqui sensacional. Como o cidadão, agente, o trabalhador, pode pressionar qualquer pessoa que tenha um cargo político para atender às nossas necessidades? Eu vou começar falando dos métodos coletivos, ou seja, ao invés de você fazer essa pressão sozinha, você faz junto com outras pessoas. Vou dar um exemplo. Você votou num vereador que representa ali o seu bairro. Só que até agora seu bairro não tem um posto de saúde, vocês precisam de um posto de saúde. Ao invés de você pressionar esse vereador sozinha, você pode procurar uma associação do seu bairro, uma organização que já esteja mais consolidada com várias pessoas do seu bairro, ou às vezes uma ONG que trabalhe também com saúde, e aí vocês fazem pressão juntos, ou através de um documento, ou através de um e-mail, ou até mesmo indo até o vereador fisicamente, marcando uma reunião e conversando com ele sobre as suas necessidades. Outra forma coletiva de fazer isso é participando de protestos e manifestações. Às vezes a gente acha que protesto e manifestação não vai dar em nada. Pra que eu vou? Não vai mudar nada mesmo? E muda, gente. Porque ver gente na rua, principalmente trabalhador na rua, dá um medo nesses caras que eles com certeza vão querer ou mudar de ideia ou fazer alguma coisa. Mas tem também os jeitos individuais de fazer a pressão. Por exemplo, se você procurar no Google parlamentares em exercício, você consegue ver todos os deputados federais que existem no Brasil e lá tem o telefone e o e-mail do deputado. Telefone do gabinete, claro, não o celular. E aí você consegue entrar em contato, mandar um e-mailzinho, dar uma ligadinha. Mas pra mim, hoje, o método mais eficaz de pressionar qualquer político é através das redes sociais. Não tem jeito. Se tem uma coisa que um político tem medo, é que os próprios apoiadores e eleitores comecem a comentar em qualquer post do Instagram deles que não tá feliz com algum posicionamento dele. Manda mensagem direta pro deputado. Comenta nos conteúdos dele, responde os stories, falando tudo a mesma coisa. Compartilha vídeos de influenciadores que falem sobre aquele assunto que você quer pressionar. Enfim, pela rede social, meu amigo, não tem um político que não se sinta pressionado. Independente do jeito que você vai pressionar o seu deputado, o seu vereador, esteja ligado nas notícias e no que acontece dentro do mundo da política, porque é só assim você vai ficar sabendo dos absurdos que acontecem e você vai poder pressionar o seu deputado, o seu vereador. E eu tô aqui pra ajudar vocês nisso. Então vou te falar uma coisa, do mesmo jeito que você acionou a homossexualidade, você pode voltar a ser hétero de novo. Jovem, é por isso que eu vou criar o PAC, o Programa de Aniquilação dos Coaches. Mas não vou aniquilar o Pablo Marçal, e sim a profissão. Esses porra desses caras tem que parar de falar merda por aí. O maior estudo da história não encontra relação determinante entre genes e comportamento sexual. Análise de 500 mil pessoas sustenta que é impossível predizer por sua informação genética se sua pessoa será homossexual ou heterossexual. Obviamente ele pegou o estudo, não entendeu porra nenhuma e tá falando um monte de merda em cima disso aí. A questão é, isso é um flerte bizarro com a eugenia. É isso. Olha o que diz o estudo. Há variações genéticas associadas à relação entre pessoas do mesmo sexo. Mas fatores genéticos só respondem por no máximo 25% do comportamento sexual das pessoas. A genética não explica nem metade do comportamento sexual, mas ainda é um fator muito importante. A conclusão mais significativa do estudo é que não existe um teste genético para prever se a pessoa vai querer ter um relacionamento homossexual. E outra parte muito importante que, obviamente, o desgraçado picareta não falou, né? Esta é uma parte natural e normal da variação em nossa espécie e também deve apoiar a posição de que não devemos tentar desenvolver a ideia de cura gay. Isso não é do interesse de ninguém. E veja, mesmo considerando que a homossexualidade não seja geneticamente determinada, como mostra esse estudo, isso não significa que não seja de alguma forma uma parte inata e indispensável da personalidade de um indivíduo. Porra, Marçal, vá tomar no teu... Vou falar pra você que isso aí é natural. É uma parada que você vai ver, a pessoa tá com bloqueio de paternidade, a pessoa tem problema hormonal. Problema hormonal é a tua mão no meu... Essa porra desses caras pegam a história da humanidade, 10 mil, 5 mil anos, caralhada de anos todos, e enxerga só nos últimos 200, 300 anos o capitalismo e fala, não, eu acho que o capitalismo é natural, é a própria essência humana. Vá te
E lembrando que eles ficam falando essa porra porque não é natural, pra tentar colocar um dado de moralismo, como se fosse uma escolha. Tu acha mesmo que alguma mulher, que alguém nesse planeta iria, por opção, por vontade própria, gostar de homem hétero? Porra, ninguém ia gostar de homem hétero, troço mais insuportável que existe. Que maluco picareta, escroto do caralho. Pior do que ele, só quem acredita nessa porra desse bosta. Jovem Aristóteles já justificou a escravidão com a filosofia. A supremacia branca já foi justificada com a tal da biologia. Essa porra é eugenia. Esses caras, quando falam que tem que reprogramar o DNA, que é uma picaretagem do início ao fim, daqui a pouco vai estar falando que tem gente que tem DNA para ser pobre e poucos têm o DNA para ser bilionário. Quer dizer, daqui a pouco já tem um monte de gente falando esse tipo de bosta por aí. E essa porra é uma tragédia. Inclusive, gostar de homem hétero nem é uma orientação sexual, é karma. Mas eu sou homossexual. Isso não faz parte da sua biografia, certo? Você está. O animal, ninguém vira homossexual, seu escroto. A pessoa nasce homossexual. E há um processo de descobrir-se, reconhecer-se, porque a sociedade é heteronormativa. É um processo individual, porém é um processo sócio-histórico também, seu merda homofóbico do caralho. Mas você é intolerante? Zero. Tem cunhado homossexual, tem amigo homossexual. Jovem, isso é de uma clareza meridiana. Sempre que a pessoa fala, não, eu não sou homofóbico, eu até tenho um amigo gay. Não, eu não sou racista, já até namorei um homem negro. Essa pessoa é homofóbico pra caralho, é racista pra caralho e fica colocando o alvo nos outros. Só que é cínico para uns cacete também e não consegue reconhecer que tá colocando justamente a vida do outro em risco, tá colocando a existência do outro como subalterna a alguma coisa. Seja a heteronormatividade, seja a supremacia branca. Só que é burro pra caralho pra não perceber, seu escroto. Um pedaço de osso lá vai falar, era homem ou mulher pela natureza. Uma porra, maluco, tem uma condição inescapável pro cara ser gay, que é ser homem. Porra, fala de um jeito, uma merda dessa e parece o gato mestre, porra. Vai te fuder. Aproveitando a questão do INSS, vamos lembrar que esse picareta do caralho foi condenado, né, por roubar velhinho, dar golpe em idosos. Então, Marçal, vá tomar no teu... Porque já estão falando aí numa previsão de alta do Príncipe das Trevas, né? Para domingo. Mas eu sabia que com essa história desse ato, ele ia ficar curado do nada, né? De repente ele ficou curado. Porque cada hospital tem suas normas, né? Seus protocolos, né? Eu sei que cada hospital é diferente um do outro. Mas quando minha filha ficou na UTI aqui, quando ela fica na UTI, que sai da UTI, vai pro apartamento, ela fica sob vigilância, que é assim que eles chamam aqui, sob vigilância. Então todo mundo que tiver acesso a ela vai devidamente vestido, de máscara. Ninguém vai entrar no apartamento, normalmente não vai, porque ela está sob vigilância, porque acabou de sair de uma UTI, né? E o Príncipe das Trevas não. Passou a maior parte do tempo na UTI, poucos dias que sai da UTI já vai ter alta, né? E quando sai da UTI, o cara acabou de ter alta da UTI, sai de quarto em quarto, visitando o povo, cumprimentando o povo, falando com todo mundo. Eu sei que tudo são normas de hospital, né? Mas é uma norma bem diferenciada essa, viu? É até de se estranhar. Pois é, porque geralmente quando você sai da UTI, você ainda está um pouco debilitado e ainda tem que ter uns cuidados dos primeiros dias, né? Até porque UTI, independente que seja uma UTI privativa, que você fica ali sozinho, não tenha outros pacientes ao lado, né? Mas tem que ter um cuidado, é um ambiente de UTI, já está dizendo. Mas cada hospital com sua norma, com sua regra, né? Mas é tudo muito esquisito. Até porque eu já vinha cantando essa bola. Quando falaram nesse ato, eu disse, falou no ato, agora ele vai melhorar. Olhe, se ele não fizer aquela caminhada de 4 quilômetros que estão querendo fazer lá em Brasília, né? Estão querendo fazer uma caminhada. Olhe se o mito não aparecer lá caminhando, né? Graças a Deus, isso quer dizer que ele já está preparado para ir ao Chilindró, que é isso que o Brasil espera. Dadaiada, felicidade para vocês lá em Brasília, viu? Vamos cuidar, que a papuda tá lotada. E um beijinho no chifre. Um menino de bola vai deixar